Tomada em conta, é muito importante, inclusive alguns e-mails são respondidos com muita atenção, porque são de pessoas, inclusive várias vezes jornalistas entram em contato conosco, fazendo críticas aqui e ali e tal, e merecem resposta e merecem ser considerados, entram quer dizer, fazem uma diferença muito grande, assim. Tiago. No jornal nh.com.br, além de comentários, além de Twitter, Facebook, a gente ainda criou um canal que se chama Meu NH Interativo. Meu NH Interativo. Que também se repete no Meu Diário Interativo, Meu VS Interativo, que é um espaço onde o internauta tem a possibilidade de postar suas fotos, de fazer suas crônicas, seus poemas, receita de bolo. O que ele quiser escrever, ele pode colocar ali. E a participação é bem intensa, assim. E aí isso fica disponível para todos os outros internautas? Sim, qualquer pessoa pode tanto postar quanto ter acesso. E em relação, Tiago, na questão da relação, da interatividade mesmo com os conteúdos produzidos de informação no jornal nh.com.br, como é que se dá isso? As pessoas participam mesmo? Sim, elas participam, elas comentam as matérias, às vezes reclamam, se uma notícia policial a gente não deu o nome da vítima ou o nome do suspeito, né? Mas a gente explica que tem umas regras de jornalismo que tem que seguir e tudo mais. Mas sim, as pessoas participam, comentam, reclamam, sugerem, são bem interativas mesmo. E nesse mundo de interatividade nós temos aí as redes sociais que tu te referiste, sim, Milton, quer dizer, a maioria de nós participa pelo menos de uma dessas redes, né? Seja Facebook, seja Twitter, seja Orkut, né? A pessoa pode ter o seu blog. Isso também tem influência no trabalho, Tiago? Só te interromper, ainda parte dessa interação que as pessoas fazem nos comentários ou mesmo no meu NH Interativo, ele migra para o jornal em papel. Ah, a gente impresso. Tem uma página que chama Interativo, onde está lá parte dos textos, da opinião das pessoas sobre qualquer assunto. O que você tinha perguntado mesmo? Na questão das redes sociais. Né? O envolvimento das pessoas nas redes sociais. Quer dizer, o próprio jornal nh.com.br também participa dessas redes sociais. E como é que se dá a interação e o que isso produz nessa relação? Acho que aproxima mais o leitor do jornal. Ele pode por ali, ele pode sugerir pauta, ele pode encaminhar uma matéria que ele achou legal para um amigo. Então, torna o jornal mais próximo dele. E como é que se faz a medição dessa participação? Como é que os veículos de vocês estão medindo essa participação? Na verdade, no Twitter é bem simples, né? Porque a gente vai acompanhando ali as tweetadas, como se diz, né? E, na verdade, inclusive, a gente usa isso aí como fonte, muitas vezes, né? Como fonte de notícias. Uma pessoa diz alguma coisa, a gente vai checar isso ou aquilo, né? Aliás, o checar, que é prática do jornalismo sério, tem que ser aplicado e muito, né, nesse trabalho. Tem que ser aplicado e muito, porque a gente pode acontecer de... Bom, coisas que não condizem com a realidade saem a toda hora, inclusive brincadeiras, né? Porque isso aí essas redes sociais se prestam muito a brincadeiras e faz parte delas, quer dizer, que não vai censura nenhuma. Não, eu mesmo faço muito disso, mas evidentemente que o jornalista não pode cair. Porque a pessoa que está lá na BR-116 com seu carro, olha para o céu e vê algo, ela pode dizer, olha, tweetar, né? Acho que vi um disco voador. Claro. Agora, tu não podes imediatamente jogar isso no Sul 21. É óbvio. É óbvio. Inclusive o Twitter, eu acho que ele se diferencia um pouco do Facebook, Orkut e outras redes sociais, porque o Twitter, na verdade, acaba sendo uma fonte de links para nós, né? Uma fonte de informação. Tal pessoa nos manda para cá, a gente vai lá, olha isso aqui, se é interessante ou não. E para nós também divulgarmos o jornal, quer dizer, porque a limitação de 140 caracteres, então a gente coloca o link, ó, uma notícia sobre isso, vai uma manchete e o endereço só. Enquanto que no Facebook e outras redes sociais a gente pode se estender um pouco mais, explicar, colocar filmes, fotos, etc. Coisa que o Twitter ele é mais focado. Né? Bem, e em relação ao futuro, porque a gente já está vivendo um futuro, né? Isso tudo faz parte, para nós, assim, de um momento em que talvez fosse mais ficcional, né? Há algumas décadas, né? O que a gente está vivendo hoje com essa hiperatividade, né? na pós-modernidade. Mas daqui para frente, vocês conseguem perceber que mudanças pode haver nesse jornalismo online? Aonde que vai ter mais mudança?
Eu acho que vai ter cada vez mais velocidade, vai haver mais facilidade para se colocar filmes, imagens de melhor qualidade, entrevistas mais longas. Eu acho, também não creio que vai morrer o impresso. Eu acho que o impresso vai permanecer, evidentemente que ele vai permanecer sei lá, com uma venda inferior, com uma distribuição inferior, mas eu acho que é importante, ou talvez inclusive mude um pouco a natureza das notícias do impresso. Talvez as notícias mais contextualizadas, mais longas estejam no impresso do que... Mas, assim, em termos de futurologia, eu não quero me arriscar muito, viu? Ainda mais com registro. Até alguns jornais do centro do país, tipo, como o Jornal do Brasil, ele deixou de ser impresso para virar só online. Também tem outras propostas disso nos Estados Unidos, na Europa, né, de acabar com o veículo impresso e manter só online. Mas aqui, em relação ao NH, eu acredito que se mantenha um bom tempo o veículo impresso, porque as pessoas gostam de chegar de manhã, receber na porta de casa o jornal, folhear o jornal. Então, na verdade, são veículos que acabam se complementando. É mais confortável tomar o café da manhã com o jornal aberto do que com o terminal sujando. É verdade, tem a sua diferença, né? Mas o Tiago levantou agora a questão, por exemplo, do JB. O que a gente percebe no caso do JB foi, além de algumas situações de aproveitar a tendência que está acontecendo, foi um processo de administração problemática. Porque uma empresa de comunicação é uma empresa e tem que ser administrada, né? Então, naquele caso, aparentemente, houve um certo problema de administração e o que levou os seus donos a tomar uma decisão pelo online, né? E aí nós temos isso vem de uma outra onda, porque a onda da Sul 21 já é nascer online, né? Que foi o que nós falamos no início do programa. Vai chegar um momento em que a Sul 21 vai querer imprimir um jornal, será? Não. Olha, não vou negar que já houve até essa ideia, tá? Mas aí de pegar apenas matérias específicas e tal. Mas aí, veja bem, aí era uma forma, quando foi pensado isso aí, foi pensado até numa forma de divulgar o jornal, mas de distribuir gratuitamente, não ir para bancas. Né? Ou seja, divulgar, um jornal impresso divulgando online. Exatamente. Mas nunca se pensou em transformar aquilo aí num jornal impresso com data para ser entregue de manhã, como é entregue. Eu acho que para nós esse caminho não haverá. Eu imagino. Bom, um detalhe também importante é a textualidade. Você falou agora há pouco, Milton, tomar o café lendo o jornal ou tomar o café com um aparato tecnológico que permita ler também informações, mas que aí exija toque, né, com a mão cheia de manteiga, essas coisas, pode ter o seu problema, né? Mas essa possibilidade tecnológica, ela cada vez mais se impõe também. E as empresas de comunicação acabam entrando nessa lógica, essa lógica da pós-modernidade que nós vivemos, de velocidade, de praticidade. E para vocês isso gera algum conforto ou desconforto nessas novas ações online de vocês? Acho que gera um desafio, né, de continuar se atualizando, buscando novas formas de levar a notícia até o internauta, até o leitor, seja com papel, por internet, com voz. Então, é um desafio novo, de saber o que vai vir aí para o futuro e como que os profissionais vão ter que se adaptar para continuar informando. E com essa desculpa, mas com essa interatividade que a gente falava antes, Tiago, já aponta alguma tendência? O público já está dizendo o que ele quer? Assim, ou ainda não? A gente consegue monitorar o que é mais lido nos sites. E, em particular, em relação ao jornal NH, o público busca muita notícia de variedades, notícia de celebridade, mas também eles, por ser um jornal regional, aqui da região do Vale dos Sinos, Paranhana e Caí, ele quer se identificar, ele quer saber o que está acontecendo na sua rua, no seu bairro, né? Então ele também busca muita matéria local. Em termos de tecnologia, eu acho que a gente vai meio ao reboque, né? Essa aqui é a verdade, quer dizer, a gente sabe o que o público quer e tal, mas evidentemente que a gente vai conforme, quem diria que nós seríamos, que o Twitter faria sucesso. Quando eu vi o Twitter pela primeira vez, eu achei que fosse uma coisa inútil.
para tu ver meu grau. Minha futurologia é totalmente furada. Eu achei que isso aí não vale nada, isso é uma brincadeira e tal. Não é. E eu uso demais. E tal. Então é complicado. Uhum. Aliás, grande parte dessas tecnologias surgiram para comunicações de pequenos grupos, né? Agora vem um filme aí, Social Network, a rede social, que mostra, diz o filme, mostrar o mais perto possível da realidade, como é que foi a criação do Facebook, que foi criado, a princípio, por um nerd, né? Um garoto daqueles envolvidos em todas essas questões de produção de tecnologia, mas estava preocupado em criar uma rede de contatos e de comunicação. Eu digo isso porque tudo isso está a serviço, de certa maneira, da comunicação. E o jornalismo online que vocês fazem, no final das contas, ele também procura a sua relação com o leitor, com o telespectador, com o ouvinte, com o internauta, para tentar saber, informar-se e comunicar-se cada vez mais. Essa é a tendência. Eu até acho que agora o jornalismo não vai ser mais online, ele vai ser jornalismo digital. Digital. Porque tu pode tanto acessar a internet, tu pode comprar um leitor da Amazon e ler no seu aparelhinho, tu pode ler no iPad a versão do iPad que não é online, ela é offline. Então, na verdade, isso vai ser um jornalismo digital. Exatamente, porque os meios também se multiplicam, né? Os meios de leitura, não vai ser só mais a internet. De acesso. Tu vai ter o Kindle, tu vai ter o iPad, outras marcas também vão estar lançando os seus readers. Sim, então tu vai ter que pensar em várias plataformas. Há pouco tempo, agora no final da Feira do Livro de Porto Alegre, um jornalista conhecido nosso, chamado Ricardo Couto, numa palestra ele disse: lugar de jornalista é na rua. Lugar de repórter é na rua, não é ser demitido do veículo, né? É estar na rua para apurar as matérias. Isso vai desaparecer com o online? Acredito que não. Não, acredito que não. Afinal de contas, alguém tem que ir lá buscar, né? A imagem, a entrevista, a palavra. Não acredito nisso. Eu acho que o lugar de repórter é na rua mesmo. Continua sendo, Thiago? Continua. Acho que a forma de produção da notícia ela continua semelhante. O que vai mudar vai ser a forma de que tu vai escrever, como é que tu vai disponibilizar isso para o teu público ler. Perfeito. Muito bem. O Mídia em Foco de hoje chega ao fim. A gente agradece muito a presença do Thiago Padilha, editor do jornal nh.com.br, www.jornalnh.com.br, um portal de notícias, e também do Milton Ribeiro, editor do www.sul21.com.br. Milton, obrigado pela tua presença. Thiago, obrigado pela presença. Obrigado. E a você, obrigado por estar conosco no Mídia em Foco e nos encontramos no próximo programa. Até lá.